Eduardo não era um homem comum, embora fizesse questão de parecer um. Ele possuía um carisma hipnotizante e uma inteligência social que beirava o sobrenatural. Desde cedo, percebeu que a verdade é uma construção frágil e que a confiança é uma mercadoria fabricada com o tom de voz certo e um aperto de mão firme. A gênese de sua vida dupla não foi um plano elaborado, mas uma faísca de necessidade. Desempregado e ignorado pela elite que tanto admirava, ele proferiu sua primeira mentira para conseguir um cargo simples. O sucesso imediato foi como uma droga. Ele notou que as pessoas raramente checam fatos se você lhes oferecer uma narrativa confortável e autoritária. A mentira evoluiu rapidamente. Eduardo não queria apenas sobreviver. Ele desejava ser reverenciado por todos ao seu redor. Sua primeira grande conquista foi audaciosa. Assumiu a identidade de um cirurgião renomado em um hospital de prestígio em uma metrópole distante. Sem nunca ter frequentado uma faculdade de medicina, ele passou semanas estudando terminologias técnicas, observando o comportamento de médicos em bares e memorizando procedimentos através de manuais. Quando vestiu o jaleco branco, a transformação foi absoluta. O hospital não era um lugar de cura para ele, mas um teatro onde era o protagonista absoluto. Ele convenceu especialistas, deu ordens a enfermeiras veteranas e, incrivelmente, sua intuição e calma sob pressão mantiveram a farsa intacta. Cada diagnóstico proferido sem base acadêmica era uma aposta perigosa contra o destino. O vício na adrenalina tornou-se o motor de sua existência. A cada vez que o mundo acreditava em sua máscara, Eduardo sentia uma sensação de invencibilidade que nenhuma vida honesta poderia proporcionar. Ele não era mais o jovem invisível. Ele era o salvador de vidas, o homem cujas mãos eram instrumentos de Deus. Para sustentar essa ilusão, ele construiu camadas profundas de engano. Não bastava o jaleco. Ele precisava de um ecossistema completo. Passava noites em claro, forjando documentos em papel timbrado, criando diplomas de universidades estrangeiras com selos de ser autênticos e estabelecendo relacionamentos estratégicos com pessoas influentes que pudessem validar sua história sem hesitação. Ele criou uma rede de referências falsas e contas bancárias sob nomes fictícios, transformando sua vida em uma fortaleza de evidências fabricadas meticulosamente. Eduardo movia-se entre a elite com a graça de um predador. Aprendeu a falar sobre vinhos caros, política e direito corporativo, adaptando sua persona conforme a necessidade do momento. Em uma semana era um médico herói, na outra, um consultor jurídico brilhante. O mundo era um buffet de identidades e ele estava faminto por todas elas. Entretanto, a perfeição da farsa começou a rachar da forma mais inesperada. Durante um jantar beneficente luxuoso, onde desfilava sua confiança habitual, seus olhos encontraram alguém que o tempo não apagou. Era um rosto de sua vida real, alguém que conhecia o Eduardo sem títulos e sem as máscaras de poder. Um antigo conhecido, que sabia exatamente de onde ele viera e quem ele era de verdade, estava ali, a poucos metros, observando-o com uma mistura de choque e reconhecimento. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está nos assistindo. O silêncio que se seguiu entre os dois, em meio ao barulho dos talheres de prata e das risadas da alta sociedade, foi ensurdecedor para Eduardo. Ele viu o momento exato em que a dúvida no olhar do outro se transformou em certeza absoluta. A ameaça de ser desmascarado publicamente, de ver todo o seu império de vidro estilhaçar-se no chão de mármore, fez seu sangue gelar instantaneamente. O homem começou a se aproximar com um sorriso cínico que prometia a ruína total. Foi naquele instante, sob as luzes de cristal do salão, que Eduardo tomou uma decisão extrema e sombria. Ele percebeu que, para preservar a vida que criara, o seu passado precisava ser enterrado definitivamente. Não havia mais volta para a mediocridade da vida antiga. O jogo agora era de sobrevivência pura. E ele estava disposto a silenciar qualquer ameaça para manter o mundo inteiro sob o seu feitiço hipnótico. Ele sabia que cada palavra proferida dali em diante seria definitiva para garantir o seu futuro. Eduardo silenciou a ameaça de seu passado
com a frieza de quem já não pertencia ao mundo dos homens comuns. O sumiço daquele conhecido não foi um crime impulsivo, mas uma remoção estratégica de um obstáculo. A partir dali, o impostor rompeu todas as amarras com sua realidade medíocre. Ele não era mais apenas médico ou advogado. Transformou-se em uma entidade transnacional. Eduardo circulava pelas capitais mais influentes, de Genebra a Tóquio. Sua rede de mentiras agora envolvia fundos bilionários e assentos em conselhos de administração de grandes instituições. Ele aconselhava líderes mundiais sobre crises diplomáticas e brilhava em festas de celebridades que viam nele um gênio visionário. A escala da farsa era tão vasta que a verdade parecia pequena diante do império de ilusões que ele comandava com controle absoluto sobre cada narrativa. Contudo, o brilho da alta sociedade trazia uma sombra sufocante. O peso da máscara cobrou-te um preço emocional nas madrugadas em hotéis de luxo. Eduardo vivia em isolamento absoluto. Ninguém no planeta conhecia seu nome de batismo ou suas intenções reais. Ele habitava uma armadura de seda e relógios caros, mas sentia o vazio de quem não possui raízes. A persona que criara era desejada por todos, mas o homem real desaparecia na multiplicidade de identidades contraditórias. Cada brinde com champanhe e cada contrato assinado com caligrafia falsa reforçavam a percepção de que ele era apenas um fantasma elegante, assombrando as salas de poder da própria vida, um prisioneiro de sua própria invenção. Essa fragilidade tornou-se um campo minado quando ele conheceu Helena. Ela era inteligente e dotada de elegância natural. Pela primeira vez, Eduardo sentiu algo que se assemelhava à vulnerabilidade humana. No entanto, o romance era uma tragédia silenciosa. Helena estava apaixonada pelo arquétipo do sucesso, pelo homem brilhante que Eduardo interpretava com maestria. Ela amava a máscara cintilante, nunca o homem assustado escondido por trás dela. Cada momento de carinho era permeado por uma tensão constante de traição. Eduardo desejava confessar tudo, gritar sua origem pobre, mas sabia que o amor dela morreria no instante da revelação. Ele estava condenado a ser o amante perfeito de uma mulher que nunca o conheceu de fato, alimentando uma relação baseada em um deserto de autenticidade. Enquanto Eduardo se perdia em seu labirinto emocional, um novo jogador entrava no tabuleiro. O investigador, um jornalista de mente analítica, começou a puxar fios soltos que todos ignoravam. Onde o mundo via um currículo impecável, ele encontrou inconsistências cronológicas fatais. Um congresso em Paris que coincidia com uma suposta cirurgia em Londres, ou um diploma emitido quando a faculdade estava fechada. Para o investigador, Eduardo era uma anomalia estatística a ser corrigida. Começou então um jogo de gato e rato nas sombras. Eduardo, percebendo a vigilância, usou sua astúcia para desviar a atenção. Criou pistas falsas e usou sua influência na mídia para desacreditar qualquer dúvida, manipulando a opinião pública para que vissem o investigador como um invejoso amargurado. A arrogância, porém, é o veneno dos que se sentem invencíveis. No auge de seu sucesso, Eduardo cometeu um erro minúsculo. Por excesso de confiança, deixou um detalhe em um formulário de seguro. Uma referência a um antigo endereço de infância, um lapso de memória que não cabia em sua persona sofisticada. Esse fio solto foi o que o investigador precisou para desvendar todo o tapete. Com a prova definitiva, ele planejou uma queda teatral e impiedosa. A armadilha final foi montada para o grande evento de gala internacional, um baile de caridade onde toda a elite estaria reunida sob luzes de cristal. Eduardo, acreditando que celebraria ali seu maior triunfo, caminhava direto para o centro do palco, sem saber que aquela noite marcaria o confronto inevitável com a luz implacável da realidade. Eduardo caminhava pelo imenso salão de mármore do grande evento de gala internacional, com a postura inabalável de um monarca absoluto. As luzes de cristal, penduradas como joias no teto, refletiam-se nas taças de champanhe e nos olhares de profunda admiração que o seguiam. Ele sentia que aquele momento representava o seu ápice, o ponto exato onde a mentira meticulosa se tornava mais tangível do que a própria realidade. Contudo,
O silêncio gélido que se instalou quando o investigador subiu ao palco improvisado não era o silêncio do respeito, mas o prenúncio de uma execução pública. Com um envelope pardo e a projeção de documentos irrefutáveis nos telões, o investigador não apenas desmentiu os títulos de Eduardo, ele dissolveu a essência do homem que todos ali acreditavam conhecer de forma cega. A queda daquela casa de cartas foi instantânea e impiedosa. O murmúrio de choque percorreu a elite mundial como uma onda de choque invisível. Eduardo viu os rostos de embaixadores e magnatas transformarem-se de adulação em um nojo visceral. Mas nada o feriu tanto quanto o olhar de Helena. Quando ele tentou dar um passo em sua direção, buscando o refúgio do toque dela, encontrou apenas um abismo intransponível. Helena recuou com horror, como se estivesse diante de um cadáver em decomposição. Não havia palavras para descrever a traição refletida nos olhos dela. Ela não chorava pela perda de um companheiro, mas pela descoberta traumática de que o homem que amara nunca existira. Ela sussurrou uma pergunta sobre sua verdadeira identidade, que ecoou na mente de Eduardo como uma sentença final. Ele percebeu que, ao enganar o mundo, acabara por apagar a si mesmo. A tentativa de fuga foi um ato de desespero puramente animal. Eduardo correu pelas saídas laterais, esquivando-se de seguranças e fotógrafos que agora caçavam sua desgraça com voracidade. Na escuridão do pátio externo, sob uma chuva fina e cortante, ele parou bruscamente. Não havia para onde ir. Cada documento em seu bolso era uma falsificação. Cada contato em seu telefone era uma ponte incendiada. O impostor compreendeu que não podia mais fugir de si mesmo. O labirinto de espelhos que construíra finalmente o cercara. Quando as algemas se fecharam em seus pulsos, o peso do metal pareceu ser a coisa mais honesta que ele sentira em décadas, um retorno forçado ao chão da realidade. O julgamento tornou-se um espetáculo midiático global sem precedentes. O mundo inteiro, ferido em seu orgulho por ter sido ludibriado por tantos anos, exigia vingança exemplar. Eduardo assistiu, do banco dos réus, à desmontagem sistemática de sua vida de luxo e poder. Suas contas foram congeladas, suas propriedades confiscadas e seu nome verdadeiro foi arrastado pela lama da opinião pública. A humilhação era pública, absoluta e asfixiante. Ele passou anos atrás das grades, onde o carisma que antes seduzia presidentes agora era usado para mediar conflitos entre detentos e organizar a pequena biblioteca da prisão, tentando encontrar algum sentido no seu novo isolamento social. Anos depois, ao ganhar a liberdade, Eduardo surgiu como um homem diferente, adaptando-se novamente ao sistema. Ele encontrou um novo propósito, prestando consultoria para empresas de segurança e agências governamentais, ensinando especialistas a identificar as falhas que ele próprio explorara com genialidade. Era uma redenção carregada de ironia. O maior mentiroso do mundo agora vivia da venda da verdade. No entanto, a conclusão moral que paira sobre sua trajetória permanece amarga. Vivemos em uma sociedade faminta por narrativas perfeitas e aparências impecáveis, o que torna o trabalho de um enganador talentoso perigosamente fácil em qualquer época. No encerramento dessa jornada, fica uma dúvida inquietante que o tempo não apaga. Eduardo caminha hoje pelas ruas como um cidadão exemplar, mas quando ele sorri para um estranho ou aperta a mão de um novo parceiro, ninguém evita o calafrio da incerteza. A revelação final é que o mistério permanece vivo. Algumas pessoas, incluindo o investigador, ainda observam seus passos meticulosamente, perguntando-se se essa nova vida de retidão não é apenas a sua farsa mais sofisticada e duradoura. Afinal, para um mestre das sombras, a maior mentira de todas é convencer o mundo de que ele finalmente decidiu parar de mentir.